Bom, antes de começar o assunto desse novo vídeo, eu quero voltar brevemente no vídeo anterior, onde eu falei que o Solano Lopes do Paraguai, ele governou a Argentina nos anos 50 e 60. Fake news, tá, gente? Eu não gosto de fake news. Eu estava assistindo, de repente, eu vi que eu falei isso, eu falei, opa, peraí, tá errado. O Solano Lopes, ele governa os anos 60 no Paraguai, não nos anos 50, tudo bem? Nos anos 50 era o pai dele, o Carlos Lopes. Então, desfeita essa fake news, vamos ao assunto do vídeo. Nós vamos falar de duas guerras que acontecem ali na região sul da América do Sul, entre os anos 50 e os anos 60. São guerras menos importantes que a Guerra do Paraguai e são menos cobradas nos vestibulares, mas podem cair. E compreender esses dois conflitos é extremamente importante para entender o que vai acontecer depois na Guerra do Paraguai. Vamos começar então com a Guerra do Prata em 1851. A primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: a Argentina, desde os anos 30, era de fato governada por um ditador chamado Juan Manuel de Rosas. Vou chamar ele só de Rosas. O Rosas, que eu tinha citado já no vídeo anterior, ele era governador de Buenos Aires. Tá? Vamos lembrar aqui, eu já tinha falado isso. A Argentina, quando se fundou, não se fundou como um país unificado, mas como uma confederação de 13 províncias, que pelo menos no papel deveriam ter o mesmo poder, o mesmo peso, a mesma importância. Na prática não era isso que acontecia. O Rosas impunha o seu poder ditatorial sobre as outras províncias. Tá? Rosas era do Partido Federalista da Argentina e, portanto, ele era inimigo do Brasil. E inimigo também dos colorados do Uruguai. Lembrem-se disso. Bom, a treta do Rosas é a seguinte, ele, inclusive se antecipando a um movimento que vai ser muito comum na Europa na segunda metade do século XIX, que é um movimento ultranacionalista, tem lá da Grande Sérvia, a Grande Alemanha e etc., de unificação, o Rosas ele tinha um projeto político da Grande Argentina. O que significa essa Grande Argentina? O restabelecimento das fronteiras da antiga colônia espanhola do Vice-Reino da Prata. Ou seja, ele não queria impor a autoridade ditatorial dele só sobre as outras 12 províncias argentinas. Ele queria mais que isso. Ele queria anexar o Paraguai, anexar o Uruguai, anexar parte da Bolívia e anexar parte do Rio Grande do Sul. Tá? Então, nesse sentido, Rosas, ele que governa durante 20 anos, vai se tornando cada vez mais, quanto maior é o seu poder político, uma ameaça para todo mundo. Tá? E é por isso que, no início dos anos 50, se forma uma aliança militar entre o Exército Brasileiro, os colorados do Uruguai e as províncias rebeldes da Argentina. Quais são essas províncias rebeldes? Corrientes, Entre Rios e Santa Fé. Tá? Então são tropas, são exércitos, são forças militares de 3 províncias argentinas, mais do Partido Colorado do Uruguai. Nessa época o Partido Colorado ele governa a cidade de Montevidéu, mas não o Uruguai todo, que está na mão dos blancos. E o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, como a gente frisou no vídeo passado, ele tinha uma imagem bastante negativa, ele vinha de campanhas lá do primeiro reinado muito mal sucedidas, e ele estava tentando se reestruturar, se restabelecer, mudar a sua imagem, inclusive com uma grande reforma feita no começo do segundo reinado. Tá? Então, essa guerra é conhecida como Guerra do Prata, mas pode aparecer também como Guerra contra Rosas. Tá? Alguns vestibulares trazem esse nome. A Guerra contra Rosas é uma guerra de 51 e 52, em que o Brasil se associa, portanto, a províncias rebeldes da Argentina e aos colorados do Uruguai. Contra quem? Contra o governo de Rosas na Argentina e os blancos do Uruguai. E o resultado desse conflito foi uma devastadora vitória brasileira. O Brasil conquista essa vitória, isso ajuda a mudar a imagem do exército, que vinha daquele fracasso da Guerra Cisplatina, e agora traz para casa uma vitória contra os argentinos. Tá? Para a Argentina, a derrota nessa guerra significou um acirramento das tensões internas entre unitaristas e federalistas. Tá? Os federalistas continuam no poder o resto da década, não mais com Rosas. O Rosas é deposto por um federalista de Entre Rios,
que é o Urquiza. Tá? Continua inimigo do Brasil, mas com uma postura menos ditatorial que o seu antecessor, o Rosas. Mas, internamente, continua uma briga, e é uma briga armada, é uma briga violenta, entre os federalistas que ainda estão no poder e os unitaristas. Bom, no Uruguai, a grande consequência dessa guerra, a guerra contra Rosas, foi uma inédita união entre brancos e colorados. Tá? Então é formado um governo de coalizão. Essa coalizão fica conhecida como coalizão fusionista e vai durar todos os anos 50 até o início dos anos 60. Beleza? Bom, então isso é tudo que vocês têm que saber sobre a Guerra do Prata ou a Guerra contra Rosas. Nos anos 60, o Carlos Lopes, lá do Paraguai, que tinha ficado neutro na guerra, ele morre. O Congresso Paraguaio elege indiretamente, para continuar governando o Paraguai, o filho dele, Solano Lopes. Solano Lopes tem uma postura diferente da do pai. O Carlos Lopes era mais na dele, ele estava de acordo com a situação meio isolada do Paraguai no contexto político e econômico da América do Sul. Agora, o Solano Lopes não. O Solano Lopes ele tem uma postura mais agressiva, nós vamos falar mais dele depois no próximo vídeo. Mas vejam, ele começa de fato a ameaçar o Brasil. Ele deseja tomar parte do Mato Grosso, parte do Rio Grande do Sul. Ele não está satisfeito com ser o único país que não tem saída para o mar naquele momento. Tá? E aí, o governo uruguaio, que era um governo branco, tá? Quem está no poder lá no Uruguai é um cara chamado Aguirre, ele começa a se aproximar demais do Solano Lopes. E isso contraria, obviamente, os interesses de Dom Pedro II. Vamos lembrar que o Uruguai estava numa situação inédita de conciliação entre os dois partidos, blancos e colorados. Quando o governo de Aguirre começa a se aproximar do Solano Lopes, os colorados falam, não, peraí, esse cara é perigoso demais, nós estamos fora. Então o líder dos colorados, que era um cara chamado Venâncio Flores, ele rompe com os blancos. Então aquilo que eu chamei de coalizão fusionista acaba. Tá? Então o Uruguai de novo está internamente dividido entre dois partidos que disputam poder. Tudo bem? Bom, a Argentina, enquanto isso, sai das mãos do Partido Federalista e chega ao poder, pela primeira vez, um líder do Partido Unitarista, que é o Bartolomé Mitre. Tá? O Mitre, apesar de ser do Partido Unitarista, que tem uma simpatia maior pelo Brasil, ele mantém uma postura de neutralidade nessa treta com Solano Lopes. O que o governo brasileiro, o que o Dom Pedro II faz? Ele ordena uma invasão ao Uruguai. Tá? Quando ele ordena uma invasão ao Uruguai, as tropas brasileiras se associam internamente no Uruguai aos colorados do Venâncio Flores. Tá? Então nós temos, mais uma vez, colorados no Uruguai se associando ao exército brasileiro, só que dessa vez numa guerra contra o próprio governo uruguaio e não contra o governo argentino. Tá? Então, de um lado, eu tenho o exército oficial do Uruguai, que é do Aguirre, que é o exército branco, contra Brasil mais os colorados. E a Argentina? Oficialmente a Argentina não participa desse conflito. O Mitre fala, nem, eu não quero saber de briga não, gente. Vocês se viram, ó. Quero saber de confusão nenhuma, não. Isso é coisa lá dos federalistas, é coisa do Rosas. Ele que gostava de confusão, eu não quero confusão. O Mitre fica na dele, tá? Numa postura extremamente neutra. Só que nas províncias argentinas formam-se tropas independentes, diferentes do exército oficial da Argentina. E tanto os federalistas quanto os unitaristas mandam tropas para lutar nessa guerra. Tá? Então tem tropas independentes federalistas lutando ao lado do governo branco do Aguirre, portanto contra o exército brasileiro. E tem tropas independentes unitaristas lutando ao lado dos colorados de Venâncio Flores e, portanto, a favor do exército brasileiro. A vitória brasileira foi muito fácil dessa vez, tá? Foi uma vitória assim, acachapante. No início de 65, a guerra já tinha acabado com a vitória do Brasil.
tá? Mas essa guerra vai estar diretamente relacionada com o início da Guerra do Paraguai e com o projeto político de Solano Lopes, que nós vamos ver no próximo vídeo. Até lá!